Olá pessoal, paz e bem, tudo bem? Estamos aqui de volta, vamos conversar um pouco sobre este domingo de Ramos, início da Semana Santa, neste ano 2022. Talvez a partir das leituras, talvez você precise e é necessário que você faça uma leitura, uma meditação que vá de encontro com a sua vida. É assim que a gente faz, né, na leitura reflexiva, na Lex Divina, a palavra que ilumina a nossa vida e associado todo um caminhar litúrgico nesses últimos meses e, no caso, nas últimas semanas da quaresma. O ponto central que podemos assim refletir, que pode te ajudar na sua reflexão, né? Porque vamos lembrar, né, aqui quando o padre faz o seu sermão, ele conhece a comunidade, ele está nessa caminhada junto com esse povo, ele também, povo de Deus, caminha junto com esse povo nesta realidade. Por isso a importância da pertença a uma comunidade. Você que me ouve aqui pode auxiliar aquilo que eu vou apresentar aqui, aquilo que eu vou destacar. Porém, isso deve ressoar na sua vivência comunitária. Nós percebemos muito, principalmente nas grandes cidades, o trânsito religioso entre paróquias, né? Então você tem ali o fiel que vai numa paróquia, um domingo vai na outra, não. Isso não pode acontecer a não ser por necessidades, porque vai viajar, tem um horário diferente de missa que pode participar. Beleza, isso é normal. Mas quando esse trânsito é muito constante, a pessoa não. Ele não vive as dores e as alegrias daquela comunidade, os desafios, e aí prejudica muito a espiritualidade. Então vamos ficar atentos, né? A gente vai para outras comunidades, a gente participa da celebração eucarística quando a gente está em viagem, quando a gente está por motivos aí de saúde, a gente precisa ali participar de um lugar mais perto para dar tempo, né? Essas coisas. Mas por que eu falo isso? Porque é encarnando no dia a dia, na vivência comunitária, que nós vamos começar assim vivenciar o mistério pascal, né? Lembre que toda celebração eucarística é uma celebração da Páscoa. De forma especial, de forma forte, esse tempo da quaresma nos faz reviver isso mais intensamente, né, mais fortemente. Estávamos caminhando nesses dias, né? A partir da campanha da fraternidade também refletimos sobre o ensinar, o educar com sabedoria, com amor. Vimos no último domingo a questão da proximidade de Jesus com aquela mulher. Ele está junto, está próximo. Eu não te condeno, vai em paz. E hoje, neste domingo, nós vemos ao primeiro relato da paixão, domingo de Ramos. Tem um trecho assim que eu quero destacar com vocês, e aí vem o meu destaque, que pode te ajudar na sua reflexão, na sua meditação. É quando muitos o recebem ali, né? Mas também tem um trecho do Evangelho, né, que muitos que caminhavam com ele vindo da Galiléia já afastaram-se dele. Já homens e mulheres que vinham ali juntos já ficaram à distância. Quando a missão chega a um ponto muito tenso, quando a perseguição ela se torna muito forte e a prisão e a flagelação ou a morte é iminente, a maioria dos discípulos, podemos dizer aqui também todos os discípulos fogem, né? Ou assustados, por que, que não se realizou, por que, que talvez o Senhor não se manifestou na sua glória, derrotando todos os seus perseguidores, né? De forma forte, talvez até com armas, olha só, né? Mas o reino do Senhor não é este. O reino do Senhor não é deste mundo
O que é deste mundo? Do mundo dos romanos, dos mundos fariseus, dos saduceus, do sinédrio. Não é deste mundo, não é o que desta forma que eles vivem, é outra forma. Aí os discípulos, muito viciados nessa imagem de religião, de vivência comunitária, quando percebe que Jesus não vai fazer nada de extraordinário, eles correm, eles fogem. O que seria extraordinário aqui que eu estou dizendo? Pegar em armas, formar um exército, ou se não, fazer descer fogo do céu, né? Destruir os inimigos. E eu falando isso, você percebe como que nós estamos imbuídos hoje dessa concepção. Veja as novas espiritualidades evangélicas, algumas pessoas ou grupos dentro da Igreja Católica mesmo, né? Com ideias de poder, né? Ideias de soluções imediatas, de uma pregação odiosa, contendo preconceitos, né? Aí, lógico, falta de catequese, falta de reflexão, falta de formação das comunidades, às vezes por influências aqui do YouTube, né? Imagina você me ouvindo aqui hoje falando sobre Domingo de Ramos, e se você seguisse só a mim, né, Frei Edson, se você estivesse seguindo tudo aquilo que eu estou te falando, eu estou aqui morando em Goiânia, né, vivendo nessa comunidade aqui de Santo Antônio, né, com seus desafios, né, os seus dons, a sua dinâmica. Você pertence à comunidade que eu vivo? Não. Né? Você é católico como eu, cristão católico como eu, mas nós estamos em comunidades diferentes, a não ser que você seja aqui da comunidade de Santo Antônio, né? Mas caso não, você vive na sua. Imagina se você seguisse tudo que eu falasse, todas as normas, né? Criasse algumas... você não estaria vivendo a vida real, você estaria vivendo outra vida. Então, quando os discípulos fogem do conflito, da dificuldade, ou fugir do conflito da dificuldade, né, que eu reflito, que essa palavra vem ao encontro à minha vivência, à vivência dessa comunidade, ela é muito específica, né, nesse sentido. Ela serve para mim e para você, mas ela encarna num lugar específico. Aqui é a minha comunidade. E eu falando isso, destacando esse ponto da narração da paixão, você percebe na sua vivência, não na minha vivência. É isso que é importante. O Papa Francisco já falou sobre isso, né? Os modelos de santidade, de caminho cristão, não deve ser o caminho do outro, deve ser o meu caminho. O chamado Deus faz a todo ser humano, mas como é que nós vamos encarnar esse chamado? Depende de você, depende de mim. Então, muitas vezes, talvez nós ficamos longe, à distância do Evangelho, à distância quando surgem os desafios. Eu estou falando a partir da experiência de todo cristão, mas principalmente da minha experiência. Quando estamos diante do desafio, o que a gente pode dar vontade de fazer? Abandonar, fugir, ficar à distância. Vamos ver o que acontece. Então, meditando esse tempo da quaresma, perguntar, será? Ou melhor, quantas vezes eu fiz a mesma coisa que esses discípulos fizeram? Fugir, ficar à distância. E até mais, ficar à distância para que não aconteça nada comigo e para que seja assim, até mesmo desejando que tudo caia, né? Pode acontecer, às vezes eu estava ajudando ali, aconteceu uma certa situação, tá difícil ali, mas quem ficou lá espera que não dê nada certo, né? Pode passar isso até mesmo pela nossa cabeça, o nosso coração, e até a gente desejar para o outro que está ali lutando, né? Então, será que nós ficamos à distância? Eu acredito que sim, muitas vezes, quando surge a dificuldade, quando a comunidade não vai bem, quando não caminhando bem, a gente começa a ficar distante, a gente não quer envolvimento. E a gente caminhando hoje em dia, gente, perante, né, a nossa cultura brasileira, né,
grupos conservadores, xiitas, né? Aqueles que são de católicos só tem um andado, mas de cristão não tem nada, né? A gente tende a desanimar, né? Tende a não querer enfrentar mais, chega, né? Mas na realidade talvez é perguntar quais estratégias neste mundo tão difícil que não aceita a mensagem cristã, às vezes mesmo dentro das comunidades, o que nós vamos fazer? Será que precisamos ficar à distância ou começar a aprender a entender o discipulado? O discipulado que tem o seu caminho com o mestre, encostar no seu peito, né? Como o discípulo amado encosta para saber quem é que vai trair, né? Aprender do mestre e pegar força para que também adentramos também no caminho a Jerusalém, no caminho da assumência da vontade de Deus, que é o amor pelo ser humano, numa cultura, nossa cultura hoje, também, que não aceita, né? Não compreende o que é a misericórdia de Deus. O carinho, a acolhida de Deus para com todo ser humano, sem exceção. Deus nos ama sem acepção, sem diferenciação, ama a todos. Ele não quer o erro, porque o erro nos faz sofrer, mas ele ama cada um de nós, pecadores, com amor infinito, com desejo por nós, né? Isso tem que ficar bem claro. E quando eu falo por nós, eu estou dizendo todo ser humano, sem exceção. É isso que a gente precisa compreender ou adentrar no mistério da paixão do Senhor. A paixão do Senhor não é por um grupo seleto, não é por aqueles que são mais santos, não. É pelo ser humano, por todos. A santidade de Deus, o amor de Deus, vem ao encontro do ser humano, todos sem exceção. Caminhamos assim, vamos lembrar, vamos refletir. Às vezes que nós nos afastamos no sentido de querer desistir, não vou ficar só na minha, etc e tal, e não quero um envolvimento, e vou ficar sem compromisso para lá e para cá, né? Eu acho que talvez a gente precisa tirar esse trechinho e pensar um pouco. Claro, você talvez pensou aí em outro momento, em outro versículo, em outra passagem, que aí você te chama a atenção. Mas eu trago para você essa reflexão e espero que tenha te ajudado também a aumentar, a ampliar a sua meditação, tá bom? Paz e bem, e até mais, boa celebração, vá com o coração, vá com a alma e deixe o Senhor te tocar, te chamar. Até mais, tchau.